Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos. Estou trazendo hoje a correção comentada aí dos exercícios referentes ao módulo 5 de Ciências Sociais, ok? O exercício 1 e 2 eu vou passar rapidamente, pois a gente já fez durante a aula ao vivo, tá bom? Mas vou passar rapidamente para aqueles que não conseguiram fazer, terem uma base, tá bom? De como se faz. Então, o exercício 1, ele vem pedir para gente explicar a afirmação seguinte, né? Para ciências sociais, nós não nascemos humanos, mas nos tornamos humanos. Aqui, pessoal, nós temos que levar em consideração que as ciências sociais elas consideram o ser humano na sua condição de ser social. Então, de acordo com as ciências sociais, nós nos constituímos como seres sociais mediante a convivência em sociedade, aprendendo, né? Então, assim, dentro das ciências sociais, nós não nascemos humanos, né? Por meio do processo de socialização, nós vamos nos socializando e nos tornamos humanos, tá certo? Então, dentro desse contexto, na verdade, vocês poderiam escrever aqui, com as palavras de vocês, essa explicação, tá? Referente à afirmação que ele coloca no enunciado, ok? Vamos agora para o exercício 2, né? O exercício 2 também nós já fizemos, mas vou repassar aqui. Nós temos como gabarito a letra D, que ele vai falar da educação como uma instituição, né? Sendo um dos mais importantes instrumentos de socialização utilizados modernamente. Então, a importância da educação como aí um dos mais importantes instrumentos de socialização, né? Mediante o que a gente viu sobre o processo de socialização, lembrando que nós temos os agentes de socialização e nós temos também o processo de socialização primário e o processo de socialização secundário, sendo o primário aquele que se restringe à infância, onde a família tem extrema importância, e os meios de socialização secundários aqueles que vão da escola até o resto da nossa vida, né? Escola, trabalho, faculdade, né? Então, aqui ele vai falar o seguinte: a educação é um dos mais importantes instrumentos de socialização utilizados modernamente. Sobre esse tema, assinale o que é correto afirmar. O gabarito aqui é a letra D. A educação é o processo pelo qual a sociedade procura transmitir as suas tradições e os seus costumes aos mais jovens, certo? Então, esse daqui é o gabarito do nosso exercício 2, letra D de dado, ok? Indo agora para o exercício 3, aqui nós não fizemos ainda, né? Então, vamos lá. Assinale a alternativa que se refere corretamente ao conceito de socialização. Como gabarito desse exercício, nós temos a letra E, né? O processo de socialização ele envolve diferentes gerações de seres humanos em uma sociedade e caracteriza-se pela transmissão e pela aprendizagem de hábitos, padrões de comportamento e valores sociais. Tá? Então, o nosso gabarito é a letra E, né? Ele traz também como complemento que a socialização dos indivíduos consiste na transmissão e assimilação de padrões sociais, né? Inicia-se na infância, lembrando, né? Como sendo aí o processo de socialização no seu estágio primário e ele prolonga-se depois, né? Por toda a sua vida, já aí com os meios de socialização secundários, ok? Então, nosso gabarito letra E. Vamos agora para o exercício 4, né? O exercício 4 que vai falar o seguinte: leia o texto a seguir. A socialização é o processo pelo qual o indivíduo aprende a ser um membro da sociedade, né? As instituições cumprem um papel importante nesse processo, ao incluir a criança no mundo social e também o adulto, né? Em novos e específicos cenários da sociedade, nós temos aqui como resposta somente as alternativas 1 e 2 estão corretas, letra A. A alternativa 1 que fala, né, a interiorização de papéis por meio da família e o processo de identificação com os outros são fundamentos da socialização. E a 2, a socialização impõe padrões e normas sociais à conduta dos indivíduos, né, por meio da interação social e das instituições. Então, nós temos 1 e 2 como respostas corretas, né? Ele vem falar que a afirmação 3 está incorreta porque a socialização secundária em considerável medida uma continuidade da socialização primária, né, um segundo estágio, não existindo exatamente um corte entre ambas, né? E é igualmente incorreta a sentença 4, uma vez que a escola é um importante agente de socialização, né? Então, nosso gabarito aqui é a letra A, ok?
Indo para o exercício 5, ele pede para a gente relatar as diferenças entre, né, a socialização primária e a socialização secundária, né? E aí aqui vocês também poderiam dissertar com as palavras de vocês, mediante interpretação do texto, né? E também daquilo que a gente fez durante a explicação da aula teórica. Então, a socialização primária compreende a infância, né, caracterizando-se como um intenso período de aprendizagem social, né, uma vez que as crianças tendem a ser mais receptivas às influências de seu meio e a aceitar os adultos responsáveis pela sua proteção como referências absolutas em sua vida. Nessa fase, né, destaca-se a importância da família ou núcleo de relações afetivas como principal agente de socialização. Embora, sobretudo, nos tempos atuais, como o texto nos coloca, deve-se também notar a presença de outros agentes, como a escola e os meios de comunicação. Né? Esse é o período em que se assimila a linguagem, os princípios morais e os padrões básicos de comportamento. Já a socialização secundária, ela se estende do fim da infância, né, às demais etapas da vida, amplia o horizonte social dos indivíduos com base na sua interação com novos grupos e realidades diversas. Nela, assumem posição central como agente de socialização a escola, as empresas e as diversas organizações sociais existentes, como a faculdade, o trabalho e assim por diante, ok? Então, esse é o gabarito do exercício de número 5. Agora, nós vamos lá para conferir, né, referente aí ao módulo 5 também, que traz duas perguntas, né? A primeira delas vai falar o seguinte: um fenômeno que surge na sociedade moderna, segundo Durkheim, é a anomia, né? Lembrando que o estado de anomia é aquele estado onde não existem valores, né, da sociedade que vão corresponder aí sobre todos os indivíduos da sociedade, né? O estado de anomia, esses valores não exercem, né? Existe a ausência desses valores que exercem influência sobre os indivíduos no contexto social, né? Sobre aquilo que é certo ou errado, moralmente, né? Ou imoral, enfim, o estado de anomia é isso e ele traz isso também lá no texto para a gente conseguir rever, né? Está lá no texto do nosso módulo o que corresponde ao estado de anomia, tá? Então, o fenômeno que surge na sociedade moderna, segundo Durkheim, é a anomia, tá certo? Depois nós temos aqui o exercício de número 3, que vai falar que a socialização que ocorre nos primeiros anos da infância denomina-se socialização primária, né? Esse daqui que tá bem tranquilo esse exercício, né? Lembrando aqui, dando destaque para a família, né? Como exercendo aí, né? Grande influência nesse processo de socialização, nessa etapa do processo de socialização, que é a primeira. Logo em seguida nós temos, né, os meios de socialização secundários, ok, pessoal? Então, essa é a correção do nosso módulo 5. Eu aguardo vocês na próxima aula. E qualquer dúvida, por favor, me mandem mensagem. Um grande abraço e fiquem com Deus.